Sabe, por trás de cada serviço público no Brasil, de cada decisão governamental, existe um código de conduta. É uma espécie de regra de ouro que define tudo que um servidor pode ou não pode fazer. E hoje a gente vai desvendar esse código. Pois é, essa pergunta é fundamental, né? O que é que impede um gestor de usar o dinheiro público do jeito que der na telha? De agir por conta própria ou para beneficiar alguém? Bom, a resposta é mais simples e ao mesmo tempo muito mais poderosa do que parece. A resposta está num código de conduta super forte. Dá para pensar nele como se fosse a espinha dorsal, sabe? A base ética e legal de todo o Estado, que é construída sobre 5 princípios fundamentais que a gente vai conhecer agora mesmo. Ok, mas como é que se guarda tudo isso na cabeça? Tem um truque, uma dica de ouro, um mnemônico. É uma palavrinha só, limpe. Ela é tipo a chave mestra para destravar a lógica por trás de toda a administração pública. Então, é bem simples. Cada letra representa um pilar, um princípio essencial. Olha só: L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Juntando tudo, forma a palavra LIMP. Moleza de lembrar, né? Agora, bora ver o que cada uma dessas letras significa na vida real. Então vamos lá. Vamos mergulhar em cada um desses pilares, seguindo a ordem do nosso mnemônico mesmo, para a gente entender direitinho como eles se encaixam e formam esse sistema de boa governança. Começando pelo L de legalidade. Esse aqui é a base de tudo, o chão onde tudo se constrói. Pensa assim, pra gente, cidadão comum, a regra é o que a lei não proíbe, tá liberado, certo? Pois na administração pública, a lógica é o exato oposto. O gestor só pode fazer aquilo que a lei diz que ele pode, o que a lei autoriza. Não tem espaço para eu acho que, não. É o que a lei determina e ponto final. Vamos para o I de impessoalidade. Aqui a ideia é bem direta. O jogo tem que ser justo para todo mundo, sem favorecer amiguinhos, sem perseguir desafeto, nada disso. O agente público não está ali para se promover ou ajudar os seus. O foco tem que ser sempre o interesse de todos, o interesse público. É a garantia de que a máquina do governo trabalha para a sociedade e não para um grupinho. Quer um exemplo clássico disso que todo mundo já viu por aí? Sabe aquelas placas de obras gigantes com o nome do prefeito ou do governador em destaque, às vezes até com o slogan da campanha? Pois é, isso fere de morte o princípio da impessoalidade. A obra não é do político, é do Estado, paga com o dinheiro público. A promoção pessoal, nesse caso, é proibida. Chegamos no M, de moralidade. E ó, aqui tem um pulo do gato importante. Não adianta o ato ser só legal, tá escrito na lei. Ele precisa também ser ético, ser honesto, ter boa fé. A moralidade é tipo um filtro a mais. A ação do gestor passa primeiro pela lei e depois tem que passar por esse filtro da ética. Esse exemplo aqui é perfeito para entender. Imagina uma licitação. No papel, tá tudo lindo, todas as regras foram seguidas, todos os carimbos estão lá. Mas, por baixo dos panos, o processo todo foi desenhado para que a empresa de um amigo do gestor ganhasse. Viu só? O ato é legal, mas é totalmente imoral. E por ser imoral, ele se torna inválido. Agora o P, de publicidade. A lógica aqui é a seguinte: se o poder vem do povo, as pessoas têm todo o direito de saber o que está sendo feito com esse poder, certo? Então a regra geral é transparência total. Tudo tem que ser público, às claras. O segredo, o sigilo, é uma exceção bem rara, só para casos muito específicos, tipo segurança nacional. É exatamente por isso que nomeações, contratos, gastos, tudo isso é publicado no Diário Oficial. Não é só para ser chato ou burocrático, não. É o princípio da publicidade funcionando na prática, para que qualquer pessoa possa ir lá e fiscalizar o que o governo está fazendo. E por último, mas não menos importante, o E de eficiência. Esse princípio, que entrou um pouco depois na Constituição, diz o seguinte: não basta o serviço público funcionar. Ele tem que funcionar bem, tem que entregar o melhor resultado gastando o mínimo possível e com a maior qualidade. É sobre fazer mais e melhor com o que se tem. Um ótimo exemplo disso é a digitalização dos serviços. Sabe, quando um órgão público troca aquela pilha de papel por um aplicativo ou um site e de repente a gente não precisa mais pegar fila para resolver alguma coisa, isso é eficiência em ação, pura e simples. É usar a tecnologia para facilitar a vida de todo mundo. Beleza, agora que a gente já passou por toda a teoria, que tal um teste rápido para ver se o conteúdo ficou na ponta da língua? Vamos analisar 2 cenários aqui bem práticos. Ok, cenário número 1. Pensa na seguinte situação. Um gestor público faz uma contratação seguindo a lei à risca. Tudo certinho, no papel. Só que
A real intenção dele, lá no fundo, era só dar uma força para um amigo. E aí? Isso pode? Pensa um pouquinho aí. O ato em si é legal, mas tem alguma coisa que não cheira bem nessa história, né? Quais princípios do nosso LIMP foram chutados para escanteio aqui? E a resposta é impessoalidade e moralidade. Feriu a impessoalidade porque teve favoritismo e a moralidade porque a intenção não foi nem um pouco honesta ou voltada para o interesse público. Bora para o segundo caso, então. Agora, a situação é diferente. O gestor tem a melhor das intenções, ele quer de verdade melhorar um serviço, e para isso ele inventa um procedimento novo que ele acha genial. O problema? Não tem nenhuma lei que autorize isso. E aí? A intenção foi ótima. Mas será que só isso basta? Qual foi o princípio fundamental que ele simplesmente ignorou? A resposta aqui é legalidade. Lembra do que a gente falou lá no comecinho? Boas intenções são ótimas, mas no serviço público elas não valem nada sem autorização da lei. O gestor só pode agir quando a lei deixa. Simples assim. Esses dois exemplos do nosso quiz mostram bem que o LIMP é muito mais do que só uma sigla para decorar para uma prova. Ele é, na verdade, a base de toda a confiança que a gente deveria ter no Estado. No fim das contas, o poder do LIMP está na combinação de tudo isso. Ele existe para garantir que as coisas sejam justas, para combater a corrupção, para promover a transparência e exigir que os serviços tenham qualidade. E o resultado de tudo isso junto é uma coisa só: construir ou reconstruir a confiança entre a população e o governo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Imagina só, se cada agente público, do mais alto ao mais baixo escalão, seguisse esses 5 princípios do LIMP perfeitamente. Arrisca. Qual seria a maior mudança que a gente sentiria na nossa sociedade, no nosso dia a dia? Fica aí o pensamento.